não jogue a sua vida fora. À luz do Salmo de número 39, do verso de número 1 ao verso de número 3. Acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber com quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faça de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o Teu açoite. Fui vencido pelo golpe da Tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destrói o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Que o Senhor nos abençoe, queridos. O século XIX foi o século dos grandes pregadores, e muitos homens se destacaram nesse período. Um desses homens, muito conhecido, foi um homem chamado Bill Piper, um grande evangelista, um gigante. Ele faleceu em fevereiro de 2023, mas foi um homem notável, e pelo nome você já deve ter associado. Ele foi o pai de um grande homem influente na nossa época, o pastor batista chamado John Piper, pastor americano. E Piper, filho, escreveu um relato sobre seu pai. Ele diz que seu pai contava muitas vezes uma história nas suas pregações. A história de um homem idoso que se mantinha firme, resoluto contra as verdades do Evangelho, refratário à fé cristã. Esse homem rejeitava a fé cristã. Enquanto a igreja orava, ele rejeitava. Até que um dia, ele já sem muita saúde, por alguma razão, algum motivo, que a gente ainda não sabe até hoje, ele apareceu na igreja, numa manhã de domingo. A igreja estava cantando em uma só voz, em uníssono. E na sequência, quando a música cessou, Bill Piper assume o púlpito. E ele começa a pregar. E ele prega o Evangelho. E esse senhor ouviu atenciosamente toda a mensagem, quase que sem piscar. E quando chegou no final da mensagem, enquanto a congregação cantava a última música, esse senhor, esse homem idoso, foi em direção a Bill Piper e eles se abraçaram. Depois disso, eles se sentaram no primeiro banco, enquanto as pessoas se despediam ao final do culto. Deus havia aberto os olhos desse homem e ele foi convertido na sua velhice, ouvindo o pai de John Piper pregar. Ele havia recebido a vida eterna, recebeu o perdão pelos seus pecados, estava numa igreja saudável com outros irmãos, no meio de pessoas que o amavam. Mas vejam, nada do que o pregador dizia o fazia parar de chorar e soluçar, com lágrimas descendo por sua face enrugada. Ele dizia assim:
Eu desperdicei a vida. Eu a joguei fora. Essa história é impressionante, irmãos. Por vezes até mais impressionante do que a história de um jovem que teve a sua vida ceifada enquanto era cedo, sem receber o Evangelho. A história de um idoso chorando, inconsolável por ter jogado a sua vida fora. A infância, sem ouvir as histórias da Bíblia. A adolescência longe da igreja. A juventude nas festas, sem os amigos cristãos. A vida adulta, sem conhecer o afago de Deus nos momentos difíceis da jornada. O cuidado do Criador. Toda a energia que aquele homem teve, tente imaginar, ele não usou para servir a igreja local, a igreja de Cristo, e desperdiçou muitos anos da sua vida longe do Criador. Ouça, todos nós aqui só vivemos uma vez, só temos uma vida, e a vida passa rápido. Portanto, não desperdice a sua vida. Não jogue a sua vida fora. Eduardo Aquino, cronista de um jornal, certa vez ele disse assim: pois é, o tempo anda passando rápido, ninguém o vê. Afinal, está todo mundo sem tempo e queixando-se das marcas do tempo, saudosos dos bons tempos. Até porque já faz tanto tempo, não é mesmo? E assim como Aquino disse, a nossa impressão é de que o tempo anda passando muito rápido. Temos tantas coisas para fazer na nossa agenda diária, que por vezes nós perdemos de vista essa realidade que está à porta, que está presente, é real. E nós só nos lembramos de que a vida passa rápido quando nós estamos frente a frente com o final dela. A morte de um ente querido, uma notícia repentina de uma doença que chega na sua casa, o falecimento de um atleta jovem com a saúde em dia, que de repente se vai. Quando um personagem de TV que você tanto acompanhava a vida inteira, de repente parte. Essa realidade nós precisamos trazer à tona. Realmente o tempo voa, fugaz. Como diz o texto, rápido como um sopro. E nós estamos com nossos dias contados. Um dia o Senhor nos chamará de volta para casa. Pode ser mais breve do que você imagina. Os salmos são bons lembretes dessa realidade que nos cerca. E em especial, o salmista Davi tinha consciência dessa rapidez, da velocidade com que os dias passam. Eu tenho dito aos irmãos que o livro de Salmos é de fato uma coletânea de poesias. Você quer aprender a orar? Leia os Salmos. Você quer aprender boa teologia? Leia os Salmos. Você quer aprender a falar com as pessoas sobre teologia com o Senhor? Leia os Salmos. Os Salmos é uma coletânea de poesias, boa parte delas escrita para ser cantada como expressão de fé, como cânticos do coração. É por isso que nós nos identificamos tanto com os Salmos. Ele é a anatomia de todas as partes da alma. As emoções estão ali postas: solidão, tristeza, desânimo, desespero, coragem, angústia, ânimo, fé, entusiasmo. É por isso que ao ler os Salmos nós nos associamos tanto com eles, porque quem escreveu essas poesias escreveu a partir do coração, experiências profundas com Deus. E esse é o livro mais antigo e mais precioso de cânticos da história. Nós temos em nossas mãos aqui o Salmo de número 39. E o Salmo de número 39 é um contraste de fato com a mentalidade dos nossos dias. Porque, veja, ele serve como um lembrete perpétuo dessa verdade. A vida é breve como um sopro. E ele nos convida a fazer algo que o ser humano naturalmente não gosta de fazer em sua estrutura geral: pensar
e refletir sobre a velocidade da vida, em como os nossos dias passam rápido. Questões, por exemplo, como morte, vida, eternidade, são questões que o homem não gosta de pensar. Porque pensar sobre essas coisas estraga a diversão. Principalmente porque a natureza humana nos torna incapazes de refletir sobre questões eternas. Porque o homem, naturalmente falando, não consegue compreender realidades eternas. Portanto, requer que seja algo vindo do próprio Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então vejam, há aqui nesse texto 3 problemas. Primeiro, a falta de vontade do ser humano de pensar sobre essas coisas. Segundo, a incapacidade da natureza humana de aprender essas coisas. Terceiro e último, Satanás, o inimigo das nossas almas, odeia que o homem pense sobre o sentido da vida. Você pode negar, você pode postergar e pensar sobre esse tema, você pode evitar falar sobre esse tema, porque por muitas vezes pode te causar arrepio e até mesmo lembranças ruins. Mas veja, todos nós passaremos a eternidade em algum lugar. Os salvos estarão no céu com Cristo Jesus, e o máximo que a morte pode fazer conosco é nos entregar nas mãos de Cristo. Agora, aqueles que ainda não conhecem a Deus, que não se renderam a Cristo Jesus, passarão a eternidade no inferno, longe de Deus. É por isso que há uma conspiração para nos manter ocupados demais, intertido demais na nossa vida aqui e agora, cada dia mais colocando o pé no acelerador. Muitas vezes, como nós vimos na semana passada, negligenciando o Criador de todas as coisas. C.S. Lewis, um grande autor, ele escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E nesse livro ele narra a história de 2 demônios, um sobrinho aprendiz e o seu tio, mentor, mal danado. E o livro é composto por 31 cartas, uma sequência histórica de 31 cartas. Em uma dessas cartas, o tio ensina o sobrinho em como manter a pessoa afastada de Deus. É interessante porque nessa ficção, o inimigo deles é Deus. Eles são as pessoas boas e Deus é o inimigo. E logo na primeira carta, a tática daquele diabo é fazer a pessoa ter um intelecto confuso. De que forma? Não permitindo que aquela pessoa aprenda, não permitindo que ela se aprofunde no relacionamento com Deus, fazendo, por exemplo, ela valorizar jargões, valorizar frases de efeito, valorizar argumentações, deixar de lado as pregações com instrução bíblica. Assustador. Mas o intuito do diabo é mostrar que estudo e argumentação é coisa de Deus. Sendo assim, é ruim. A argumentação pode despertar a razão, e a razão, uma vez despertada, pode levar o paciente a descobrir a verdade. E a verdade liberta. E Satanás não quer isso. Satanás quer que você use apenas as suas experiências para definir o que você crê ou o que você não crê. Ele quer que você acredite que as suas experiências sejam de fato a vida real. Eu quero ilustrar isso de uma forma simples. Observe, por exemplo, os programas de TV, os jornais. Num curto espaço de tempo, em menos de 5 minutos, as notícias são apresentadas quase que numa cauda de um foguete, sem que você reflita ali a importância delas. Há uma dinâmica nessa apresentação. Notícias, por exemplo, como o casamento do príncipe, a tensão política de um país e até mesmo a morte brutal de uma criança de menos de 2 anos, em menos de 5 minutos.
Não há choro, não há reflexão, não há comoção, não há pensamento. Até que à medida que você vai ouvindo essas notícias, você vai escutando essas notícias no decurso dos meses, o seu coração é blindado da reflexão. E essa indústria da distração vai afastando o seu coração da sensibilidade e tornando ele mais enrijecido, mais duro. Nada chama atenção de fato. Tudo passa corrido aos seus olhos. Nós vivemos um ritmo acelerado, em uma cultura que nos ensina a sacrificar tudo, inclusive e principalmente, primeiro, a nossa fé. E nesse fluxo intenso e desesperado, muitos de nós passamos pela vida e não refletimos, não paramos para pensar em como a vida passa rápido. Infelizmente, hoje a maioria das pessoas não refletem sobre isso, porque ao pensar sobre a velocidade da vida, isso nos levaria até Deus. Vejam, o Salmo 39 é uma séria advertência sobre a loucura de se viver sem pensar sobre as coisas mais elementares da vida. A loucura de viver uma vida sem pensar o quão rápido ela é, o quão rápido ela passa. A loucura de viver uma vida como se Deus não existisse. E esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E se você observar, quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, esse salmo tem um tom fúnebre. Davi entrega o hino ao mestre do canto para ser usado no culto público. Os salmos são hinos, são canções belíssimas, que nos ensinam muito sobre boa teologia. E observe o cabeçalho do salmo na sua Bíblia: ao mestre de canto Jedutum. Jedutum aqui era o ministro de música encarregado para conduzir o povo nas músicas do culto público. Ele é citado, por exemplo, em 1 Crônicas 16, Salmo de número 62 e também no Salmo de número 77. Mas em 1 Crônicas ele é descrito como um dos 3 músicos que Davi encarregou do culto do santuário. Ele era um homem de confiança do rei Davi. Os outros 2 eram Emã e também Asaf. E Jedutum tinha o objetivo principal ali, desse momento de conduzir a reflexão no culto. Vejam, diferente do que nós vemos em boa parte das igrejas atualmente, com muitas atrações, mas pouco conteúdo, pouca palavra. Esses cantos tinham o objetivo de fazer o povo refletir e não apenas embalar as suas emoções. As músicas hoje não te fazem refletir, mas embalam as emoções. Mas esse salmo, especificamente, era para ser cantado de forma reflexiva. Perceba, por exemplo, que em 2 momentos aqui no texto é utilizada a expressão Selá, no final do verso número 5 e também no verso de número 11. Essa é uma expressão hebraica que tem o intuito aqui de falar com o autor ou o leitor, que quem está cantando faça uma pausa e reflita sobre a última frase que ele acabou de cantar. Os instrumentos paravam, as vozes cessavam e eles refletiam sobre aquilo que eles estavam cantando. Essa letra cristã, não é? Perceba qual foi a última frase aqui do verso de número 5. O ser humano não passa de um sopro. E vejam qual foi a última frase também do verso de número 11 na NVI. O ser humano não passa de um sopro. Davi aqui está destacando a fugacidade, a brevidade da vida, a velocidade com que a vida passa. Esse é o objetivo. Ele quer que você pare, reflita e pense como o tempo passa rápido, como o tempo voa. Ele está dizendo para nós de como nós devemos viver em face à realidade de que a vida é tão breve. E há uma estrutura nesse salmo, 4:6. Eu queria que você observasse. Primeiro, do verso 1 ao verso 3, cuide. Do verso 4 ao verso 6, considere.
Do verso 7 ao verso de número 11, confie. E do verso 12 ao 13, coloque. Cuide das suas palavras, considere como a vida passa rápido. Confie no Senhor e coloque os seus olhos no céu. Primeiro deles, vejamos então, cuidado com as suas palavras. Vejam, os 3 primeiros versos nos mostram aqui a condição de Davi e o quanto ele se esforçava para não sair por aí falando sobre aquilo que estava causando tanta dor nele, tanto sofrimento. E vejam como a Bíblia é atual, queridos. Hoje, as nossas palavras extrapolam os meios normais. Nós digitamos palavras, nós gravamos palavras em vídeos, enviamos áudio, enviamos mensagens, nas postagens que nós fazemos, palavras cantadas. E naquele contexto, os perversos sabiam que pressionar era o caminho, e os perversos estavam cercando Davi. Davi sabia muito bem o quanto as pessoas distorcem aquilo que nós falamos e fazem da forma com que for conveniente a elas, usam as nossas palavras ao seu bel prazer. Davi, quando esses momentos de tensão apareceram na sua vida, ele se mantinha em silêncio, porque ele não queria que os perversos interpretassem as suas palavras como se fossem críticas à pessoa de Deus ou aos planos de Deus. Ele não queria dar motivo para os ímpios pegarem o que ele estava dizendo e usar o que ele estava dizendo contra o Deus dele. Veja, mesmo com o coração ardente, ele escolheu não abrir a boca na presença dos perversos. E quando ele finalmente agora vai falar, como ele fala? Ele fala em oração a Deus. Ele não fala com os homens em tom de desabafo. Ouça, meu irmão e minha irmã, a vida é muito curta para nós jogarmos palavras impensadas ao vento. Muitas vezes as pessoas correm para o Facebook, correm para o Twitter para desabafar em palavras. Davi está dizendo que a vida é muito curta para nós jogarmos palavras impensadas, para que os ímpios usem contra você e principalmente usem contra o seu Deus. Observe o verso número 1 ao verso número 3, o que o salmista diz. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então, comecei a dizer. Parece que Davi estava vivendo aqui um momento sombrio, difícil, duro. O coração ardia, mas mesmo assim, ele cuidou das suas palavras. Quero dizer uma coisa para você. Cuidado com a sua postura diante das situações difíceis da vida. E cuidado com as suas palavras. O que nós dizemos é sempre de vital importância. Nós corremos o risco de pecar tanto pelas nossas posturas, quanto também pelas nossas palavras. E a língua pode ser um instrumento mortal. É melhor você ficar em silêncio do que você dizer coisas das quais você pode se arrepender no futuro. Você não deve se apressar em compartilhar as suas angústias. O que Deus quer que eu e você façamos é parar, esperar, orar e discernir a quem você vai levar e levar a Ele o que aflige o seu coração. Há uma frase que eu já citei aqui na igreja, atribuída a muitos autores. Eu não vou citar o nome de nenhum para não pecar pelo excesso, mas essa frase diz assim: ouça e guarde isso no seu coração.
Todos nós temos um gravador invisível pendurado no nosso pescoço por Deus. Em um dia, no julgamento final, Deus apenas apertará o play e você terá de prestar contas de toda palavra lançada ao vento. Apenas apertará o play. E aqueles que rejeitam essa história de prestar contas por suas palavras no julgamento final, dizendo que isso é um conto da carochinha, falam isso porque não leem a Bíblia ou não conhecem a Escritura. Percebam o que a Bíblia diz nas palavras do próprio Cristo. Em Mateus, capítulo de número 12. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ouçam, meus irmãos, para o bem da alma de vocês, fujam de conversas que não edificam. Busque ao Senhor nos momentos difíceis da vida. E se você não sabe o que falar, acha que vai pecar, põe a mão na boca e mantenha-se em silêncio. Quem aprende a ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus, aprende a desfrutar do amor de Deus e do seu cuidado. É melhor pecar pelo zelo do que pelo excesso de falar. Charles Spurgeon, comentando esse texto, diz assim: se algo a bordo do navio da minha alma estiver doente, porei o meu coração em quarentena e não permitirei que nada desembarque em terra firme pelo barco das palavras, até que eu tenha um atestado de saúde que comprove a ausência de doenças. Portanto, cuidado, muito cuidado com as suas palavras. Elas podem ser uma fonte de bênção na sua vida ou uma fonte de vergonha. E as pessoas não valorizam as palavras, mas as palavras são importantes. Esse era o contexto de Davi. Enquanto o justo sofria, o injusto prosperava. Ele está diante dessa tentação. E o resultado dessa tentação de ver o injusto prosperar era desaguar em palavras impensadas. Mas diante desse impasse, Davi é um exemplo para nós. Ele resolveu vigiar as suas palavras e vigiar os seus atos, até que ele não aguentou. O coração dele ardia. Então ele falou, mas ele falou com Deus. Eu quero entrar aqui no nosso segundo ponto. Considere como a vida passa rápido. É importante, irmãos, ter atenção aos textos, porque você vai observar muitas coisas. Em especial, que as emoções de Davi aqui no texto, elas são contrastantes. Mas ele está desabafando com a pessoa certa. Apesar do contraste interno no coração dele, das inconsistências que Davi está colocando para fora, ele está falando isso com a pessoa certa. Deus o compreende. Porque, por mais que o ser humano te ame, ele nunca vai compreender perfeitamente os seus contrastes. De um lado, Davi está reconhecendo aqui que a vida é passageira, que ela passa rápido, ou seja, o mal vai ter um fim. Mas do outro lado, ele está frustrado com ele mesmo do que a vida é curta. É curioso. E por que ele diz isso? Porque por vezes eu e você sabemos o que a Bíblia diz. Conhecemos o texto bíblico de cor, salteados. Temos um relacionamento com Deus, por mais que seja superficial, mais tempos. Mas nos momentos difíceis, quando batem a nossa porta, nós precisamos ser lembrados dessas verdades. A tristeza chega, o sofrimento parece não ter fim, e o que ecoa no nosso coração é que parece que Deus não está ouvindo. Parece que o sofrimento se posterga. Vejam, irmãos, o salmista está aqui nos trazendo a lembrança de que nós somos apenas sombras que se movem e a vida passa como um sopro. Observe o que diz no verso número 6. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita amontoando riquezas, sem saber quem ficará
com ela. Pergunta: quem vai ficar com os recursos que você construiu a sua vida inteira? Você é capaz de dizer aqui agora o nome dessa pessoa? Se ela realmente vai estar viva daqui a 2 segundos? Eu não sei como você tem vivido ou planejado a sua vida, mas é insensatez viver pro aqui e pro agora, sem ter a perspectiva da eternidade. Vive a vida planejando o futuro daqui 20 anos, mas se esquece que Deus pode chamar amanhã. Não se prepara para encontrar com Deus. Via de regra, irmãos, há 2 extremos perigosos quando nós nos deparamos com essa verdade. Aquele que é o centro de tudo na vida e pensa assim: bom, já que a vida é breve, já que a vida passa rápido, eu não vou guardar nada para amanhã. Tudo que eu tenho eu vou gastar. Eu vou viver intensamente e inconsequentemente. Esse é o primeiro extremo. Agora, há outros também que poupam demais, desacerbadamente. Vejam, há uma terceira via, que é um equilíbrio. E essa pessoa que entende o equilíbrio, entende quem é Deus e o que Ele pode fazer. Vive com sabedoria e buscando ao Senhor. Davi aqui está nos ensinando 2 lições, quando ele considera a brevidade da vida. A primeira delas, ouça, não esqueça disso: o tempo que nós temos foi dado por Deus. Vou repetir: o tempo que nós temos foi dado por Deus. Cada ser humano vai ter tempo bastante para viver o que Deus quer que você viva. Nem um dia a mais e nem um dia a menos. Alguns usam uma expressão, a Cunha é uma expressão muito famosa, que diz o seguinte: fulano morreu cedo demais. Já ouviu essa expressão? É muito conhecida, mas ela não é verdadeira. Veja, ninguém morre antes do tempo e ninguém morre cedo. Ninguém morre depois do tempo. Ninguém morre cedo e ninguém morre tarde. Mas todos vão e partem no tempo estabelecido por Deus. A Escritura diz para nós que não cai uma folha sequer sem a permissão de Deus. A vida é uma concessão da graça. Todos os dias, quando você acorda, mais uma vez a misericórdia de Deus se renovaram e Ele está concedendo graça sobre você. Portanto, quer você seja um jovem ou um idoso, aproveite as oportunidades que Deus está te dando para viver cada dia que resta da sua vida. Mas não viva de um modo exacerbado. Viva como um cristão maduro e piedoso. Há uma outra lição que Davi está nos ensinando aqui. Ouça: viva cada dia dedicado no seu relacionamento com o Senhor. Veja o que diz o verso número 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Davi era um homem experimentado. Nós não estamos aqui diante de um palpiteiro, de um jovem, de um menino. Ele sabia que tudo que ele tinha porque Deus concedeu. E ele olha para a realidade do mundo e depois de esgotar as suas possibilidades, o que ele faz? Ele para pensar e diz: não há argumento para perdurar as coisas no tempo. E o salmista chega a uma conclusão. E ele pergunta, e essa conclusão é respondida por ele mesmo: que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Portanto, faça do Senhor a sua esperança. Considerar que a vida passa rápido vai te auxiliar no processo de valorizar cada fase que você está vivendo na sua vida, e vai te encorajar a viver cada fase que você está vivendo para a glória de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Aqui uma terceira verdade que esse texto nos ensina também. Eu quero compartilhá-la com você. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Nós não sabemos aqui o que estava acontecendo exatamente com Davi, mas há alguns indícios
é muito provável que um tipo de enfermidade havia acometido Davi. Ele não estava sofrendo isso por acaso, irmãos, mas ele estava sendo disciplinado por Deus. Observe, é importante também falar isso. Isso não quer dizer que todos os tipos de enfermidade que você tiver na sua vida é um juízo de Deus, é uma disciplina de Deus sobre você. Mas no caso de Davi, em particular, Deus estava aqui tratando o coração dele. Pergunta: você sabe por que Deus permite o sofrimento? Por que você sofre? Por que nós sofremos? Porque Deus quer destruir um a um, cada um os ídolos do nosso coração, cada um dos substitutos que nós colocamos no lugar dele. E a vida é muito breve, e quem entender que o segredo da vida é saber esperar em Deus e a confiar nele, vai saber a depositar a sua confiança na pessoa correta quando estiver sendo disciplinado por Deus. Pergunta: qual o seu ídolo que precisa ser tratado por Deus? Aonde você tem depositado a sua maior confiança? É no seu trabalho? É no seu dinheiro? É na sua casa, na sua cognição? É no seu filho, na sua filha? É no seu marido ou na sua esposa? O ídolo é tudo aquilo que te traz uma falsa segurança de que tudo pode ruir, menos o ídolo. Sem ele, você não vive. Veja, à medida que nós vamos envelhecendo, obviamente e logicamente nós estamos mais próximos de nos encontrarmos com o Senhor. Cada dia que passa na sua vida é um dia a menos aqui na terra e um dia a menos para você se encontrar com o Senhor. E dessa forma, quanto mais próximos de nos encontrarmos com o Senhor nós estamos, a impressão que dá é que Ele acelera o processo de moldagem na sua mente e no seu coração, para que você o veja face a face. Basta, por exemplo, você pensar na sua vida, em como você pensava a vida há 10 anos atrás, e quantas coisas Deus já tratou em você hoje. Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim: a vida do homem na terra é curta e finita, e é por esse motivo que nós devemos aproveitá-la e nos prepararmos para o fim. O homem deve viver como se ele estivesse a alguns minutos apenas de se encontrar com o seu Salvador. Jonathan Edwards, um grande pregador, avivalista, ele disse o seguinte: estampa a eternidade diante dos meus olhos. Nós perdemos essa perspectiva. Agora veja, à medida que Deus está nos preparando para esse encontro, o salmista aqui nos revela um contraste perigoso que via de regra acontece conosco. É justamente à medida que o homem vai envelhecendo, que os anos vão passando, é que ele mais se queixa, é que ele mais lamenta, mais critica, mais ácido fica, mais azedo. É ou não é? E quando acontece isso, o que nós devemos fazer? Vejam o que o salmista diz no verso número 9: emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Essa breve caminhada entre o nosso nascimento e o nosso encontro com Deus, nós devemos ter em mente que Ele está no controle dos acontecimentos, preparando o meu e o seu coração para nós nos encontrarmos com Ele. Portanto, não adianta se queixar, não adianta ficar ansioso pelos problemas da nossa vida. Nada disso vai resolver. Isso só se resolve quando você afina o seu coração com Deus, derrama a sua alma diante dele, espera e confia nele. Mais uma vez, eu quero citar aqui Matthew Henry, que ele diz assim: nós não nos inquietamos em vão, pois não podemos,
com toda essa nossa inquietação, alterar a natureza das coisas, e nem o conselho de Deus. As coisas serão como elas são, quando nós muito inquietarmos os nossos corações sobre elas. O orgulho, a vaidade, a autossuficiência. Veja, se você é um salvo em Jesus, Deus vai corroendo cada um desses sentimentos pecaminosos um por um, até nós chegarmos mais próximos dele. Portanto, confie no Senhor. Nos momentos de dificuldade da sua vida, pergunte a Ele o que Ele quer moldar em você. Feliz é aquele que aproveita esses momentos para se aproximar do Senhor e avançar em conhecimento, avançar em santidade com Ele. Lembre-se, o Senhor está te tratando. Não é um médico qualquer, não é alguém sem credibilidade, é o Deus Criador de todas as coisas. Ele está te tratando. Portanto, confie nele. E por último, não menos importante, mais uma verdade que esse texto nos ensina: coloque os seus olhos no céu. Quem confia no Senhor, coloque os seus olhos no céu. Veja o que diz o verso número 12. Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Veja a expressão usada aí, estrangeiro. Em outras versões, pode estar na sua Bíblia, a expressão inquilino ou forasteiro também. Irmãos, aqui não é a nossa casa. Tudo é de Deus. Foi Ele que criou todas as coisas. E para você, num salmo de canto fúnebre, esse final do salmo pode até soar um pouco melancólico, é ou não é? Mas vejam, Davi está vivendo aqui mais um contraste. Ele não está perdendo as esperanças. Ele tem consciência de que a vida é breve, e a vida sendo breve, ele tira os seus olhos de forma horizontal, e agora ele começa a olhar de forma vertical. Agora ele olha para os céus, e ele coloca a sua esperança em Deus, porque em breve ele verá o seu Salvador. Coloque os seus olhos no céu, enquanto o Senhor não te chama, e viva com sabedoria, servindo aos outros, amando mais a Deus, aproveitando as oportunidades mesmo com as tribulações, para se tornar mais parecido com Cristo. O oposto a isso, irmãos, é viver uma vida fantasiosa e uma esperança infundada. Eu quero ilustrar isso de alguém que pelo menos pensa em viver uma vida fantasiosa e uma alegria passageira. Certamente você já ouviu um dos maiores poetas do nosso tempo, Manuel Bandeira, grande escritor. E ele escreveu um poema. Nas horas tristes da vida, ele se lembrava de um lugar chamado Passárgada, que não existia, onde tudo cooperava com o sonho dele e na expectativa fantasiosa de uma alegria duradoura quando essa vida acabar. E o poema é assim, eu quero ler para você todo o poema. Eu vou-me embora para Passárgada. Lá eu sou amigo do rei. Lá eu tenho a mulher que quero na cama que escolherei. Eu vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio e mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Eu vou-me embora para Passárgada. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá eu sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Eu vou-me embora para Passárgada. Vejam, apesar de Manuel Bandeira ser um grande poeta,
Passárgada é um lugar onde as suas vontades eram feitas. E apenas isso. E ele estava errado, porque esse lugar não existe. Quando nós consideramos a velocidade em que a vida passa, nós precisamos ser responsáveis com as nossas atitudes e escolhas. E nós precisamos olhar para o céu. A nossa certeza e esperança como cristãos é que um dia há um lugar nos esperando. E em breve, ao findar do labor dessa vida, a Igreja de Cristo entrará nos céus. Toda dor, todo sofrer, todo lamento, toda angústia, toda oposição cessarão. Portanto, não jogue a sua vida fora. Lá não há democracia. Nesse lugar, todos os reis e governantes que já passaram pela face da terra não concorrerão ao trono, porque ele já está ocupado. E os reis e governantes terão que se dobrar diante daquele que reina e domina para todo sempre, que é Cristo Jesus. Viva a sua vida pensando que a vida é breve. E pensando o seguinte: em breve, parafraseando Manuel Bandeira, eu vou me embora para o céu. Lá eu sou amigo do rei e filho do rei. Caminhando para a conclusão, eu quero concluir com uma frase de um teólogo holandês que teve a oportunidade de falar na abertura do ano letivo aos estudantes da faculdade que ele lecionava. Eu queria que você dobrasse a sua atenção. Ouça. Nós achamos que as riquezas estão em lugares diferentes. Vejam o que esse professor disse. O lugar mais rico desse planeta não são os campos de petróleo do Kuwait, do Iraque ou da Arábia Saudita, nem tampouco as minas de ouro e de diamante da África do Sul, as minas de urânio da União Soviética e as minas de prata da África. Embora isso seja surpreendente, os depósitos mais ricos dos nossos planetas podem ser encontrados a alguns quarteirões da sua casa. Eles estão no cemitério local, enterrados embaixo do solo, dentro da parede daqueles túmulos sagrados. Estão sonhos que nunca se realizaram, canções que nunca foram escritas, pinturas que nunca encheram uma tela, ideias que nunca foram compartilhadas, visões que nunca se tornaram realidade, invenções que nunca foram criadas, nunca saíram da prancheta, planos que nunca saíram da prancheta mental e propósitos que nunca foram realizados. Nossos cemitérios estão cheios de um potencial que permaneceu inerte. Meus caros, não enterrem os seus talentos, não sepultem as suas vidas. Em vida, queridos, naquele pequeno intervalo entre o nascimento e a morte, na velocidade em que a vida passa, que você precisa fazer as escolhas certas e usar a sua vida para engrandecer o autor e consumador de todas as coisas, glorificar o autor da vida, servir numa igreja local, abençoar outras pessoas. Guarde isso. Não jogue a sua vida fora. Caminhando para o final, 4 últimas aplicações. Não ceda à tentação de usar desculpas para viver sem sabedoria. Segundo, faça da oração e relacionamento com Deus o recurso mais poderoso da sua vida. 3, faça as escolhas certas, guiado pela palavra de Deus. 4, a vida é breve. Portanto, confie no Senhor e glorifique a Ele em cada etapa da sua vida. Você é um jovem, você é um idoso, você é uma criança, você é um adulto. Glorifique a Deus em cada etapa da sua vida. Eu não sei exatamente como foi o seu dia hoje, não sei exatamente como anda a sua vida de um modo total, os seus planos,
o dinheiro que você guardou nessa jornada inteira, durante os seus dias de vida até aqui. Mas uma coisa é certa: você não deve jogar a sua vida fora. Viva a sua vida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, falar com o nosso Deus, na sequência cantar uma música de adoração a Ele.